A paz do Senhor, que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Vamos dar início a mais uma EBD em estudo. Esse canal ele é gravado aqui na Assembleia de Deus da Congregação da Boa Esperança, pastoreada pelo pastor Georgien Moutinho. Eu me chamo Irmão Salomão, está comigo aqui o diácono Diego Moraes. Nós vamos comentar a lição de adulto, a lição de número 13. Lembrando os irmãos que esse canal também ele comenta a lição dos jovens. Antes da gente começar a comentar essa lição tão boa, eu peço a você que se inscreva no canal, deixe o seu like, comenta. Quando você deixa o likezinho de joinha, o YouTube vai dizer, olha, ali é bom. Aí ele vai passar para outras pessoas e assim o evangelho ele é proclamado, né, a toda criatura. Que é o intuito desse canal, levar uma mensagem de salvação, de libertação. Tudo aqui é sobre Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então a lição de número 13 que a gente vai comentar, ela tem como tema, inclusive a lição é o encerramento desse trimestre. Tem como tema a amizade de Jesus com uma família de Betânia. O texto áureo, que eu sempre digo que é a primeira base da lição, é o que vai dar sustentação ao estudo da lição. Está lá em João, capítulo número 11, versículo número 5, que diz assim: Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. A verdade prática nos diz assim: dentro da família, a amizade com Jesus evoca a comunhão, conselho, simpatia e reciprocidade nos relacionamentos. Então, essa comunhão, essa amizade com Jesus, ela nos proporciona, proporciona cada ponto desse, que simpatia, comunhão, relacionamento com as pessoas, certo? A segunda base da lição você vai encontrar na leitura bíblica em classe, que a gente sempre diz, que a gente pede para você ler com seus alunos. A segunda base da lição, é o que vai dar sustentação à aula. Você vai encontrar lá em Lucas, capítulo 10, do versículo 38 até o versículo 42. E João, Evangelho de João, capítulo 11, versículo 5 e o versículo número 11. Eu peço que você leia com seus alunos, é de suma importância essa leitura. A introdução da lição, só uma pequena parcela aqui, bem rápido, a gente vai comentar rapidamente, é para você ter só uma base do que você vai estudar ou conhecer a lição, para que você possa passar para os seus alunos. Nessa lição, estudaremos a relação de amizade de Jesus com a família de Marta, Maria e Lázaro, certo? Veremos que esta família hospedou Nosso Senhor em sua casa e por isso desfrutou da influência abençoadoras na vida cotidiana. Então eles hospedaram Jesus em casa e aonde Jesus está, a Bíblia diz que há fartura de grande alegria. Onde ele está, ele traz transformação de vida, ele traz alegria, poder do alto. É assim, irmão Diego, que Jesus, quando ele está no canto, ele traz tudo isso. Ele trouxe à família de Marta, de Maria e de Lázaro essa alegria. Amém. Amém. E assim chegamos ao primeiro ponto, né, dessa lição, que é a vida social de Jesus. O primeiro ponto vai ser: Jesus foi um ser social. Uma coisa que nós observamos nos seus evangelhos, ou nos evangelhos do Novo Testamento, que Jesus sempre andou acompanhado, irmão Salomão, de multidões. É verdade. Ele mal conseguia ficar sozinho. Então esse aspecto é trazido aqui à memória pelo comentarista da lição, que começa chamando a atenção para o fato de Jesus ter sido sempre social, ter crescido numa família bem estruturada, nos moldes tradicionais, ter irmãos, ter irmãs e ter também amizades. Nós vemos lá em João 15:15, onde está escrito: já não vos chamarei servos, mas tenho-vos chamado amigos.
Essa lição vai tratar disso, queridos. Já na introdução, nós observamos esse caráter social da vida de Jesus, de seus relacionamentos com os seus discípulos. João revela que haviam discípulos mais chegados, inclusive o próprio João, né? Que reclinava sua cabeça sobre o seu ombro. Isso fala de proximidade, isso fala de intimidade e, principalmente, isso também fala de relacionamento. Nós vamos estudar nessa lição, entre muitos relacionamentos que cercaram o Mestre Jesus, esse relacionamento especial que ele tinha com a família de Lázaro e suas irmãs. E o interessante é que a gente vai, nessa lição, ela toca uma palavra-chave bem importante, que é a amizade. É muito importante a amizade. Então, nesse segundo ponto, vamos adentrar agora, ele vai falar sobre uma casa hospedeira. Quer dizer, a casa que Maria foi, que Jesus foi, a casa de Maria, quer dizer, havia uma família em Betânia que desfrutava de uma bonita amizade com o Senhor Jesus, a família de Marta, Maria e de Lázaro. Então, essa família, Jesus tinha uma proximidade muito com ela, e elas com Jesus. Mas o que a gente aprende nessa lição é que a amizade que temos com Jesus, ela é gratificante. Ela nos traz muitas coisas boas, muita transformação de vida. E ele vai destacar essa palavra amizade porque é o foco dessa lição. É o fator principal dessa aula que a gente está vendo. É por isso, porque Jesus procurava visitar essa família todas as vezes que ele ia para Jerusalém, que se tornou especial em sua relação interpessoais. Então, era uma amizade sincera. Parece que hoje a gente pegar esse nome amizade sincera está ficando escasso. Quer dizer, a gente já não encontra mais amizade sincera hoje. Parece que as pessoas só procura ter amizade esperando ter alguma coisa em troca. Mas Jesus não. Jesus, ele deu o exemplo dessa amizade sincera. Quer dizer, em outras palavras, que é uma família que hospedava o Senhor de maneira acolhedora. Isso é importante, porque a amizade nos traz esse acolhimento, essa proximidade. Mas uma amizade, irmão Diego, verdadeira, não uma amizade falsa que espera coisa em troca. Então, Jesus deu um exemplo, ou um ótimo exemplo dessa amizade. É verdade, isso é muito importante ressaltar. E no terceiro ponto da nossa lição, no primeiro tópico, nós vamos ver que Jesus é recebido por essa família. E nessa narrativa, nesse texto, nós temos a conhecidíssima história de Marta e Maria, em que Maria escolhe ficar aos pés de Jesus. E, queridos, aqui você percebe que há proximidade, que há intimidade, que há relacionamento, porque Marta vai reclamar. Ela vai a Jesus para reclamar da atitude de sua irmã, sem entender que ela havia escolhido a melhor parte. E Jesus faz essa revelação para ela, né? E olha essa linda proximidade, né? Ao dizer para ela, você anda muito afadigada, atarefada com tantas coisas. Só uma é importante. A sua irmã escolheu a melhor parte. Nós vemos aqui um mestre falando a amigas, né? A uma amiga, né? Aconselhando sobre a melhor escolha que ela poderia fazer. E não era preparar as coisas, mas sentar aos pés do mestre. Ainda que o almoço atrasasse, vai. É verdade. Irmão Salomão, mas Jesus esperaria. Ele aqui revela para ela que a melhor escolha seria estar aos seus pés, ouvindo os seus ensinamentos. E isso é trazido nessa lição para que nós observemos aqui a proximidade que havia entre eles, Jesus, Marta, Maria e Lázaro, que eram, né, da mesma família. A lição é sobre isso, sobre esse relacionamento e sobre destacar como nós somos seres sociais e como devemos ter relacionamentos saudáveis, assim como Jesus também teve ao caminhar por aqui, por essa terra.
Amém. Com isso concluímos o primeiro tópico da lição. Vamos entrar no nosso segundo tópico, que tem como tema frutos da amizade com Jesus. Frutos que ganhamos com a amizade com Jesus. Primeiro, a presença real do Filho de Deus. Quando a gente tem Cristo na nossa vida, essa amizade já nos leva à conotação de que a presença real do Filho de Deus. Então não tem nem como comparar essa amizade. Nós temos a amizade com quem? Com o Filho de Deus. Glória a Deus. E que Marta, diz assim, quando Marta e Maria e Lázaro descobriram em Jesus a resposta para todas as suas indagações, entenderam que essa relação com o Salvador era mais que mera relação social. Ia muito além. Quando a gente descobre, entende a real mesmo, a real descoberta de que a amizade com Jesus, quem é Jesus, você passa a dar valor a esse Jesus tão maravilhoso. A amizade real, certo? Que está sempre presente. Essa era a presença real do Filho de Deus dentro da sua casa. Está em Mateus 10, 40, fala sobre isso. Isso significa submeter-se voluntariamente. Olha, submeter-se voluntariamente aos seus ensinos, mandamentos, e desfrutar de um relacionamento especial em família com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, submeter-se. Então, essa amizade com Jesus vai fazer a gente submeter-se a quê? A Jesus. E essa submissão é voluntária, é por amor. A gente submete a Jesus por amor. Aí a gente vai ter esse relacionamento com Jesus, tudo isso é por amor. Amamos estar na presença de Jesus. Então, quem tem Jesus como amigo, tem nada mais do que a presença real do Filho de Deus. Exatamente. E no segundo ponto desse segundo tópico, desenvolvimento espiritual. O cristão precisa ter essa noção muito clara de que um relacionamento com Jesus é parte essencial da vida cristã. Não é possível ser um cristão sem desenvolver um relacionamento com Jesus. Porque se somos cristãos, nós devemos viver de acordo com o que ele ensinou. E a consequência direta para isso, a consequência inalienável, inevitável para viver de acordo com o que ele ensinou, é se tornar seu amigo. Ele disse que ao viver as coisas que ele ensinou, ele já não nos chamaria servos. Porque ao servo nada faz saber o seu senhor, diferentemente do amigo, aquele a quem ele tem próximo um relacionamento. Queridos, a vida cristã precisa ser fundamentada em um relacionamento com Cristo. Na verdade, a obediência fundamentada nesse relacionamento é a obediência com propósito, não mais religiosa, mas uma obediência pautada no amor, a olhar para o que Jesus nos ensinou, falando sobre os seus mandamentos. Nós vemos que eles são embebidos em amor. Nós vemos que interessa a Cristo um relacionamento, assim como ele tinha com essa família, ele quer ter com cada um de nós. Não se trata de um relacionamento distante, de servos, mas ele quer nos chamar de amigos. Ele deixa isso muito claro, irmão Salomão. É verdade mesmo. Terceiro ponto do segundo tópico, serviço concreto. Ele diz assim a lição que é importante, veja só, se com Maria aprendemos uma espiritualidade profunda, com Marta aprendemos a importância do serviço em família. Ele destaca a diferença das duas, mas todas as duas foi importante sim. Ele nos mostra pontos importantes na nossa vida que é preciso a gente compreender, certo? A preocupação de Marta com os trabalhos do lar indica a intenção de agradar a Cristo, oferecendo-lhe uma hospitalidade especial.
Não, a gente vê às vezes discrimina a atitude é, de Marta, certo? Mas entenda, ela fez, ela indica a intenção de agradar a Cristo, mas o modo que Marta agradou por meio de obras, certo? Não é uma atitude errada também, não vai desqualificar a ação dela, certo? Sabemos que é de suma importância a nossa comunhão com Deus, mas também tem outros afazeres também, outras coisas que também é importante também, certo? Há os que condenam a atitude mais ativa de Marta com a relação a Jesus. É bem verdade que ela foi admoestada pelo Senhor quanto ao serviço desproporcional e não esquecer do necessário. Entendendo também que a verdade é que ela adequou esse serviço na perspectiva ensinada pelo Senhor Jesus. Quer dizer, quando a família estabelece uma relação de amizade a partir de Jesus, dava-se levar em conta o serviço mútuo para a manutenção do lar. Tem que haver o serviço doméstico? Tem. Mas também tem que haver o serviço espiritual, o tratamento e o cuidado espiritual? Tem, certo? A gente tem que estar aos pés de Cristo? Temos, sim. A vida espiritual requer esse momento. Mas também temos que cuidar do nosso lar também, certo? Tem gente que se dedica à obra do Senhor e abandona o lar. Daqui a pouco está cada um para um lado. Mas isso não agrada ao Senhor, certo? Por isso que a Bíblia diz que a mulher sábia edifica o seu lar e a tola destrói. Então, tem que haver esses dois cuidados, essas duas preocupações e esses dois serviços, mas fazendo moderado, dentro da unção de Deus. Com isso concluímos o segundo tópico da lição, que tinha como tema os frutos da amizade com Jesus, irmão. E entramos no terceiro tópico, que é lições que aprendemos com a amizade de Jesus. No primeiro ponto, uma história de amor. Nós vamos ver, queridos, que esse relacionamento não era pautado em interesse, como o nosso irmão Salomão comentou aqui, era uma amizade sincera. Eu me admirei muito do comentarista da lição não ter trazido esse versículo, que eu faço questão de lê-lo, João 11, 35. Alguns reputam como o menor versículo da Bíblia, mas como fala, Jesus chorou. E o 36 diz, disseram, pois, os judeus, vede como ele o amava. Queridos, olha só o que é revelado aqui nas Escrituras, né? O versículo que alguns dizem que é o menor, né? E rivalizam com aquele e o segundo, acho que é Lucas, né? 11 alguma coisa, ou é 8 alguma coisa. Mas, tirando esse parêntese de lado, observe o que acontece aqui. Como nós já vimos, uma história de amor. Jesus quer construir essa história de amor. Nós precisamos entender que todo relacionamento precisa de liberalidade das duas partes para que ele seja saudável, irmão Salomão. Deus deixa claro desde o Antigo Testamento, isso é admirável. Isso é admirável. Essa lição está chamando atenção para que os relacionamentos sejam tratados com zelo, amor, cuidado da nossa parte. Mas isso não é coisa exclusiva do Novo Testamento, esse amor, essa declaração de amor de Deus por nós. Na lei de Moisés está escrito que Deus coloca isso diante dos israelitas, dizendo, olha, eu não escolhi vocês porque eram um povo grande, mas é porque eu os amava. A gente está falando da lei de Moisés. Então esse amor de Deus sempre foi revelado. Os nossos relacionamentos precisam ser orientados por isso, pelo amor. E esse relacionamento com essa família também. Em João 11, 5, aqui o comentarista traz, está escrito, ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Os três, né? Estão citados aqui. Então era um relacionamento principalmente fundamentado e orientado pelo amor,
É esse tipo de relacionamento que Jesus quer ter só com a família de Lázaro e suas irmãs? Não, queridos, ele deixa claro que quer ter um relacionamento assim com cada um de nós que decidimos seguir os seus passos. Bom, o segundo ponto do terceiro tópico tem como tema compreender o outro. Vimos que Marta e Maria tinham perfis distintos, quer dizer, elas eram diferentes uma da outra. A ação, o modo de pensar, o modo de agir era diferente, distintos, diferentes. E ele dá aqui alguns exemplos importantes. Ele fala assim: uma agia mais com o coração, a outra com as mãos. Uma tinha uma emoção mais intensa, falava de maneira mais direta e fraca, a outra mais sossegada e tranquila, contemplativa, silenciosa. Mas assim, entretanto, ambas recebiam Jesus com alegria e honra. Diferentes no modo de pensar, no modo de agir, mas tinha essa singularidade. Ambas recebiam a Jesus com alegria, com honra, com respeito, com amor e sincera. Tinha essa igualdade entre elas, essa ação, certo? Na mesma casa, pessoas distintas, mas com o pensamento ou focada com o mesmo sentido de amar a Deus sobre todas as coisas. É preciso ter a disposição para conhecer e compreender, administrar de maneira sábia e respeitosa a personalidade de cada um membro da família. Talvez esse seja o maior desafio do amor em casa. Precisa compreender cada pessoa de casa, cada modo de agir, modo de pensar, certo? Mas o alvo tem que ser um só, Jesus Cristo. Temos que amar a Jesus. Volto a dizer, tudo aqui é por Jesus de Nazaré. Glória a Deus por isso, é verdade. Tudo vem dele, é por ele, para ele. Glória a Deus. Eternamente. E o terceiro e último ponto, ponderar quanto aos cuidados da vida. Aqui, queridos, o comentarista da lição nos leva a refletir sobre a importância de equilibrar. Os antigos têm um ditado que diz, nem tanto ao mar e nem tanto à terra. Não é assim? Para você aproveitar um dia de descanso, nem tanto ao mar e nem tanto à terra. O equilíbrio. Talvez algum outro já conheça o nem 8 e nem 80. Procurar ser equilibrado. Ao homem de Deus, Josué, é dito que ele não deve se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Uma vez eu ouvindo essa explanação por um pastor muito idôneo, a quem respeito muito, ele ensinando que aqui estava sendo dito a ele que não radicalizasse, né? Nem fosse liberal demais e nem radical demais, mas que procurasse o caminho da justiça. O justo viverá da fé. Isso é complementar. Aqui se fala de equilíbrio. Apesar de Marta não estar errada, tem uma brincadeira que se faz, ela não estava errada, também não estava certa. Então, o que ela estava? Talvez não agindo com total sabedoria naquela ocasião. Talvez essa seja a colocação que explique o que acontecia aqui e o que devemos extrair para as nossas vidas. Termos o cuidado de fazer escolhas sábias. Eu vou ler aqui o que diz Jesus em Mateus 4:4. Todos conhecemos em que situação Jesus estava ao fazer essa declaração. Estava sob tentação. E ele diz, nem só de pão viverá o homem. Isso fala, queridos, da importância que tem as nossas vidas espirituais, irmão Salomão. Apesar da importância dos nossos afazeres diários, Paulo disse, olhe, se há alguém entre vós que não quer trabalhar, que ele também não coma, né? Escrevendo isso aos irmãos em Tessalonicenses.
Isso nos ensina que é preciso ter equilíbrio, é preciso sim olhar com a importância que tem a nossa vida espiritual e as coisas eternas, mas sem descuidar relaxadamente das coisas dessa vida. O que Jesus chama a atenção é que naquele momento ela deveria priorizar outra coisa e não os afazeres com os quais ela estava se afadigando. É esse o ensino. Naquele momento não era hora para aquilo. Então, para fechar essa lição, o comentarista da lição traz essa que é uma verdade muito importante. Há um tempo determinado para todas as coisas e que nós precisamos agir com sabedoria, escolhendo os momentos certos para fazer cada uma dessas coisas. O apóstolo também nos ensina dizendo que devemos andar remindo o tempo, porque os dias são maus. Dedicar o tempo adequado, correto, justo para o devocional diário, adequar o nosso calendário, as nossas programações a uma vida que priorize também o reino de Deus. Cuidar da vida com equilíbrio não é fácil, né, irmão Salomão? É verdade. Mas o Espírito Santo de Deus nos ajuda nessa tarefa. Bom, chegamos à conclusão da lição, que a gente vai concluir. Lembrando que essa lição, nós tínhamos um tema central, ou principal tema, relacionamento em família. Na capa da lição. Tudo que a gente viu nesse trimestre foi relacionamento em família. Superando os desafios e problemas com exemplo da palavra de Deus. Ela foi extraída esse exemplo da palavra de Deus. E na conclusão, o autor da lição, ele fala assim que a nossa amizade com Jesus implica em ter comunhão com Ele em todo o tempo da nossa vida. Porque Ele é um amigo sem igual, que nos conforta quando precisamos de consolo, quando choramos ou estamos chorando. Ele é um amigo presente nos melhores momentos, nos piores momentos. Ele sempre está conosco. Uma família que é estabelecida, que ela é construída na amizade com Jesus, na comunhão com Jesus, ela pode descer os rios, soprar o vento, correr as águas. E a Bíblia diz que ela é fundamentada na rocha eterna, que é Jesus Cristo de Nazaré. Então toda família que ela é fundamentada em Cristo, nada vai superar, nada vai abater, nada vai destruir essa família. E eu espero que nesse trimestre você tenha aprendido grandes lições nessa palavra de Deus, extraído dentro da palavra de Deus. A família que cultiva amizade com Jesus vive na dimensão do amor e do amor de Jesus. Aprendemos sobre isso nessa lição. E procura compreender os outros membros da família e ponderar os cuidados dessa vida. Então, aprendemos muito bem isso nessa lição. Amém? Eu espero que essa palavra tenha ficado no seu coração e já te espero na próxima aula, na próxima lição, certo? E já te peço, se inscreva no canal, deixe seu like, comente a lição, deixe o likezinho de joinha e eu te convido para a próxima aula, se assim Deus permitir. Que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus.